sou Luísa Guterres, eu trabalho na ThoughtWorks como engenheira de dados. Eu sou formada em sistemas de informação, trabalho já tem alguns aninhos com tecnologia. Comecei como Dev Full Stack e depois migrei para dados. Boa noite, pessoal. Eu sou a Mirley. Eu também sou engenheira de dados aqui na ThoughtWorks. Não tenho um tempinho aí, mas não é tão grande assim que nem a Lu, em tecnologia. E estou bem empolgada aqui com a nossa conversa de hoje à noite. Opa, pessoal, boa noite. Meu nome é Robert. Eu também sou uma pessoa engenheira de dados aqui na TW. Tenho um pouquinho de tempo na área. Assim, só com dados eu trabalho desde 2005, praticamente. Também sou da área de computação e estou muito empolgado também aqui para falar sobre um assunto que a gente aqui é apaixonado por falar. Para vocês terem uma ideia, quando a gente se junta para conversar sobre qualquer um desses temas aqui, 1 hora passa que a gente nem sente. Por isso que na grade inicial era dividido em 2 palestras, né? Uma era a introdução a dados, história dos dados, e a segunda ia ser sobre data mesh. Só que são assuntos que vocês vão ver que são relacionados, né? É muito bom a gente dar um contexto histórico do data mesh, porque ele não surgiu do nada, ele surgiu dentro de um contexto. E a gente ter esse tempo para falar de forma mais fluida, porque toda a palestra que a gente deu até agora, de 1 hora, a gente sempre estourou o tempo. Então, a gente espera que com 2 horas a gente não estoure. A gente vai fazer com calma, tal. Vamos ver se a gente hoje bate um recorde positivo de não estourar as 2 horas. A gente pode acabar antes. Então, é isso. Prazer estar aqui com vocês. Aí, essa vai ser a nossa agenda para hoje. Dentro de cada um desses tópicos vão surgir parênteses, chaves, colchetes aqui que a gente vai divagando sobre cada um desses temas. E então a gente começa falando sobre o armazenamento de dados, né? Como é que começa essa história? O velho, né, conceito de dados mais informação, onde esses 2 conceitos se encontram, se é que se encontram. Big Data, os tipos de dados, a qualidade de dados, o processamento, a arquitetura e os princípios do Data Mesh. Então, fiquem à vontade para interagirem via chat, e dentro do possível nós somos em 3 aqui, então aí um vai ajudando, o outro vai levantando a mão, tal, porque eu mesmo sou péssimo para olhar o chat enquanto eu estou falando, eu não olho o chat, eu me perco fácil. Então, fiquem à vontade, a gente está aqui e vai ser uma conversa muito legal. Então tá, pessoal. Então a gente vai começar aqui com uma linha do tempo sobre o armazenamento de dados, né? Porque quando a gente vai pensar numa questão do que é a gestão do conhecimento, de como é que a gente gerencia o conhecimento hoje em dia, ele está muito ligado à evolução de como é que a gente foi armazenando os dados, né? De como é que a gente conseguiu armazenar dados no hardware mesmo, né? Então, como a Lu já mostrou aí, a gente tem, de início, a gente tem os cartões perfurados, né? A gente tem os programas sendo colocados dentro da máquina a partir de cartões perfurados e um dos grandes exemplos disso é a máquina tabuladora, né? Eu acredito que essa máquina tenha sido usada no censo de 1890 nos Estados Unidos, e ela foi, eu acho que construída por Olerich. Aí depois a gente passa por tubos de raios catódicos, que é como se fosse uma TV analógica, sabe, uma TV com aquela TV que não era fina, né, a TV que tinha uma parte ali atrás, né, que isso daí é um tubo chamado Williams Kilburn, que foi construído na Universidade de Manchester, na Inglaterra, em 1947. Daí, lá por 1956, a gente tem o primeiro disco rígido, que é o Hamac 305, que ele tem a capacidade de armazenar até 5 megabytes, e ele tem um custo mais ou menos de $10.000 a cada megabyte.
Isso é algo muito impressionante, se a gente for pensar no que a gente tem a capacidade hoje, né. Aí, em 1966, a gente já tem ali a IBM, né, a empresa IBM tem um papel muito importante na construção de máquinas, né, para armazenamento de dados. Aí é construído 2314, que é uma melhoria no sistema de armazenamento de acesso direto. Ele já tem ali 8 drives e mais um reserva com um disco de 29 megabytes. Aí depois ali, em 67, a gente já tem o IBM 1360 Photo Digital, que ele já podia ler e escrever até 1 trilhão de bits, né, 1 terabits, e somente 5 desses foram construídos no mundo. Daí, lá por 1974, a gente tem um sistema de armazenamento em massa que é introduzido, aí já são 4.720 cartuchos, que eles armazenavam até 236 gigabytes, e tinha pouco mais de 6 metros. Então, tipo, imagina, 236 gigabytes e tinha pouco mais de 6 metros isso daí. Aí tem o Japão, que tem um papel mega importante, né, a gente tem o Ministério do Comércio no Japão tem um incentivo muito forte, financia muitas empresas para produção, para melhorias da produção de máquinas e de artefatos, e daí a gente tem a manufaturada a DRAM de 64 kilobytes. Daí depois a gente tem aí o precursor do CD ou do DVD, se alguém de vocês aí ouviu falar disso, alguém de vocês ainda guarda isso, mas esse ainda é o precursor, né, isso é antes do CD, do DVD, do Blu-ray, que esse é o Laserdisc, certo? Porque o que acontece aqui? É que cada vez mais cresce a vontade de armazenar outros tipos de dados, né. Agora, vamos pensar que até esse momento a gente está muito ligado aos dados que eles provêm de formulários, são dados que provêm de questionários, entende? Então, é o teu nome, é a tua data de nascimento, é quanto tu ganhas, entende? Mas daí vai crescendo a vontade de armazenar outros tipos de dados, né? E isso vai pedindo maior armazenamento ou uma outra forma de fazer isso, então a gente tem esse precursor aí, que é o Laserdisc em 78. Aí, em 1980, a gente tem o que é mais próximo ao que a gente conhece como HD hoje, né, e que é o Seagate aí, né. E eles, só depois de 12 anos, a gente tem o primeiro módulo SSD, eu acho que aí no próximo, eu acho, Lu, que já vai rolar o SSD, isso que daí já não a gente não está mais usando os pratos giratórios com partes mecânicas, né, com a cabecinha ali lendo os discos, né, e a gente já está trabalhando com chips de memórias. Ali para 2000 a gente tem o nosso que a gente conhece bastante hoje em dia, lida bastante, que é o pendrive, né, e daí em 2006, a AWS lança um número de serviços de nuvem, né, como o EC2, como o S3, que é revolucionário também, né, tirando das costas das empresas a manutenção de uma infraestrutura on-premises, né, e daí a gente tem aqui, de 2017, uma foto, não sei se vocês já conheceram, já usaram o Dropbox, né, que, era bastante famoso aí nessa época. E daí a gente fica pensando agora, né, aí o que é que o futuro nos espera, né. Então a gente já tem todo a gente vê que a evolução ela foi relativamente rápida, né, foi e a gente hoje em dia não custa mais, né, $10.000 cada megabyte, né. Então a gente fica realmente pensando: "Meu Deus do céu, até como é que a gente para onde é que a gente vai agora?". Mas daí a gente vai convidar vocês a dar um passo um pouquinho atrás.
Vai lá, Robert. Eu apertei espaço aqui para desmutar o microfone, não desmutou. Então, aí é isso, pessoal. Que é interessante, a gente estava numa dessas conversas que eu estava falando com vocês agora há pouco, né? Que a gente passa mais de 1 hora conversando, filosofando, e a gente estava falando sobre essa palestra, que essa nossa conversa, né? Aqui. Aí uma coisa que a gente pensou foi, poxa, a universidade é um ambiente muito rico, né? É um ambiente onde a gente deveria questionar, né, várias coisas, não abraçar nada como dogma, questionar por que é isso, de onde veio, né, qual é o contexto que isso nasceu. E a gente vê que dados, quem trabalha com dados tem essa grande oportunidade de estar inserido em vários aspectos da história da humanidade, né? Desde a parte da filosofia, da psicologia, da história, da biologia. Então, a gente consegue fazer esse cruzamento aí de várias áreas e fazer essas associações e pensar o que poderia ser diferente, né? Realmente a gente está, como se diz, no ápice, ou será que a gente está em um máximo local, né? Então, a gente vai ver um pouquinho, navegar essa história dessa necessidade. Será que é uma necessidade humana? Será que é uma necessidade da nossa sociedade, especificamente, de armazenar dados, né? Aí, vamos lá, Lu, pode passar um pouquinho. Aí a gente vê aí um dos primeiros registros de escritas da humanidade, né? Vejam, 3.200 anos, ou 3.200 anos antes de Cristo. Então, a gente vê aí que é um formato de cunha, a ferramentazinha, iam lá amassando. Imaginem só o trabalho que não dava para escrever isso, né? Hoje a gente, num banco de dados, dá um insert e pronto, está lá. A gente grava vídeos, grava várias informações, mas vejam que desde 3.200 antes de Cristo, o ser humano, pelo menos alguns deles, já tinham essa necessidade de registrar as informações, né? O conhecimento. A gente sabe que boa parte das tradições mais antigas eram tradições orais. Né? Boa parte do conhecimento que a gente tem hoje, durante muitos e muitos anos, foi transmitido oralmente. Só que algumas sociedades começaram a ter essa necessidade de registrar por escrito. Então, vamos lá passar por outra desses registros que nós temos históricos aí. Esses são famosíssimos, né? Os hieróglifos, que foram usados na escrita do Egito Antigo, né? Nas pirâmides, alguns estudos, alguns historiadores modernos dizem que as pirâmides, as esfinges, eram grandes estruturas para preservar o desejo dos faraós de serem imortais. Uma forma de ser imortal é você registrar todo o seu conhecimento, digamos assim, né? Você registra tudo que você sabe, tudo que você viveu, e aquilo ali, de certa forma, torna você imortal. Então, os egípcios, uma das crenças deles era nisso, né? De você conseguir passar essa sua história. Hoje em dia, tem desenhos antigos, eu tenho 2 crianças aqui em casa, tem um episódio da Peppa que guardam numa caixinha, né, o CD, um monte de coisa para as pessoas no futuro pegarem esses CDs, pegarem essas mídias e olharem os pais lá 40 anos atrás, 50 anos atrás. Essa coisa de passar para as próximas gerações o conhecimento atual. Tem experimentos desse tipo, na realidade não é só em Peppa Pig, tem escolas que enterram esses materiais, cada um vai lá e leva, bota num baúzinho, tipo, ó, isso aqui vai abrir daqui a 50 anos e vamos ver o que as gerações futuras vão achar disso. Vamos lá, Lu. Essa é a pedra de Roseta, importantíssima, né? Foi a partir dela que a gente conseguiu decifrar aqueles hieróglifos, porque ele tinha o mesmo texto escrito em 3 idiomas. Então, foi fácil, ou seja, a gente já teve aí o nosso primeiro algoritmo aí de ETL, né? Uma coisa extremamente rústica, que a gente tem 3 versões do mesmo texto e a gente consegue fazer essas transformações para traduzir de um para outro. Tipo, poxa, essa palavra aqui em egípcio quer dizer XPTO. Nesse outro idioma, pô, equivalente ao mesmo texto, quer dizer isso. Então, a gente consegue fazer esse de para. Vejam que muito antes da gente ter implementado qualquer ideia
de computação como a gente conhece hoje. Mas essa necessidade, né, essa vontade de ter esse tipo de informação já existia há muito tempo. Vamos lá, Lu. E isso aí é muito legal. Que numas conversas que tem, eu estou aqui em Aracaju, uma cidade do Nordeste, capital de Sergipe, e aqui o caranguejo é um prato típico da região. Aí eu estava conversando com a Mirley e a Lu. Eu sou do Rio, mas moro aqui em Aracaju desde criança, então eu sou, né, basicamente aracajuano, me considero uma pessoa que foi adotada aqui pelo Nordeste desde de criança. Aí eu conversando com a Lu e com a Mirley, pensei, poxa, imagine a primeira pessoa que viu um caranguejo e teve a ideia que isso aí se come. Porque eu não sei vocês, eu olho e eu não faço ideia. A última coisa que eu sinto na minha vida é vontade de comer um bicho desse. Lá. E quando descobriram, se come. Isso daí é uma casquinha de caranguejo, muito famosa aqui na cidade também. E como se diz, imagine você ter esse conhecimento, você saber que isso se come e você querer passar para gerações anteriores. Isso pode, né? Você pode cozinhar, você pode fazer esse prato. Como é que você consegue passar isso? Isso já é uma das grandes motivações para a gente registrar essas informações, né? De alguma forma, de algum jeito, para proporcionar às gerações futuras uma realidade melhor do que a nossa atual, né? Porque imagine quantas coisas as pessoas não comeram e morreram também, né? Tipo, oh, parece bom, vá lá e come, né? Cogumelos, por exemplo, né? Quantas espécies de cogumelos existem? E a gente vai ver quais são as comestíveis. São poucas. Mas para a gente descobrir que são poucas, muita gente lá atrás já sofreu bastante, né? Então, é isso. Podemos passar para o próximo, Elo. E aí vem uma pergunta que a gente começa aqui para deixar essa pulguinha atrás da orelha, que a gente vai refletindo sobre isso durante a nossa apresentação. Por que a gente armazena dados, né? Por que a gente tem essa necessidade de armazenar dados? Aí eu falo a gente, será que a gente, ser humano, esses questionamentos, eu comecei falando com a Mirley e com a Lu, eu falei muito em ser humano, a Mirley, Robert, será que é o ser humano? Será que não é uma questão da nossa sociedade? Aí a gente começou a falar de pós-iluminismo, de todas essas coisas, para vocês verem como está tudo ligado. Porque existem diversas formas de viver, né? A nossa sociedade vive uma delas. Então, a gente deixa essa pergunta, não é uma pergunta conclusiva, mas é algo para vocês terem em mente durante toda a apresentação. A cada slide, vocês pensarem o porquê disso. Como chegou até aqui? Isso estimula a vocês a fazerem mais perguntas e mais reflexões, não só aqui, nessa conversa que a gente está tendo agora, mas durante toda a jornada de vocês, durante a vida. A gente sabe que a universidade, esse ambiente criativo, deveria ser um ambiente de trabalho também. A gente aqui, a gente tem a sorte de trabalhar numa empresa que o próprio nome já diz que o pensamento funciona. Então, mas a gente sabe que essa não é a realidade de todos os lugares. Deveria ser, mas não é. Então, aproveitem muito essa estadia na universidade para carregar esse pensamento crítico e tentar melhorar um pouquinho por onde vocês passarem, trazendo essas reflexões. Então, agora, a gente vai pensar aqui o que são dados, né? Então, o que é essa palavra dados, né? Etimologicamente, ela vem do latim, datum, que significa apresentado ou entregue, certo? E o que ele é, de fato? Vou pedir para tu parar aqui um pouquinho, Lu. Então, ele é basicamente o quê? É uma unidade individual. É um material bruto, ele não carrega nenhum significado específico, né? A galera fala, dados é o novo petróleo, dados é... Se você tem dados, você tem tudo. Peraí, dados por si só, ele não significa nada. Entende? Eles carecem de uma particularidade, eles carecem de particularidades informativas. Eles são relativamente sem sentido, né? Eles não dependem de contexto, né? E eles são insuficientes para a tomada de decisão. Isso é muito importante a gente entender, que os dados por si só, você não consegue, tipo, quando a gente ouve falar, né, empresa data-driven, né?
tem um longo caminhar para chegar entre esse data e driven, tem um longo caminhar aí, certo? Então, por exemplo, exemplos de dados aqui, né? Cada tarefa e nota de um aluno. Tá, tipo, se a gente pegar, até separar cada tarefa e pegar cada nota. Se a gente só pega a nota 7 ou a nota 9,7, você não sabe de qual é a tarefa, de quem é o aluno, você não consegue relacionar com nada, você só tem números aí jogados, né? Nomes de todos os filmes de uma companhia de streaming. Até a gente foi bem generoso aqui, né? Porque a gente já falou nomes de todos os filmes de uma companhia de streaming, né. Mas mesmo assim, só se você só coleta os dados, né, do tipo: "Ai, eu estou fazendo aqui um trabalho para Netflix, aí eu peguei todos os nomes dos filmes e das séries do Netflix", tá. E a gente precisa de um pouco mais aí para começar a ter significado, para começar a pensar em conhecimento, né. Ou se não, 555, 1, 2, 3, 7, 7, 9, 8. O que que é isso? 100, 212, 0, 32. O que que é isso? O que que significa isso? Daí a gente vai entrar no que é informação. Nossa, foi perfeito, Lu. Então, o que que significa informação? Etimologicamente, informação deriva do latim, né, informatio, sei lá, não sei, né, que significa delinear, conceber ideia, ou seja, moldar, dar forma. Então aqui a gente já está falando do quê? A gente já está falando de dados processados, a gente está falando de dados organizados, apresentados em um contexto significativo. Então, informação é um grupo de dados que coletivamente carregam um sentido lógico. A informação, por sua vez, ela depende dos dados. Os dados não dependem da informação, eles existem por si só. Mas sem os dados, a gente não tem informação. Então, se a gente for ver aí o que é que a gente pode fazer com esses dados, a gente pode pegar a média do aluno de cada disciplina. A gente pode, com todos os nomes de um filme de uma companhia de streaming, a gente pode fazer ali uma seleção dos 10 filmes mais assistidos no último mês. Ou esse número aí aleatório pode ser o número de telefone de alguém. Ou se não, se a gente for ver 100, 212, 0, 32, podem ser as temperaturas de congelamento e fervura de águas em Celsius e Fahrenheit. Então aqui começa a ter sentido. Então, o que é que a gente tem agora aqui? A gente tem a famosa pirâmide da gestão do conhecimento. Então, o que que isso vai nos trazer? Isso vai trazer o quê? Que a gente precisa fazer uma diferença entre dados, informação, conhecimento e inteligência. Esse lá no topo que a gente está vendo, a inteligência, algumas pessoas também, ou alguns estudiosos, vão colocar como sabedoria. A gente colocou aqui como inteligência já como uma provocação, né, de quem trabalha com dados, que vai chegar até a inteligência artificial, né. Então isso já foi uma provocação nossa aí de colocar ali na ponta inteligência, ok? Mas o que que é essa diferença entre cada uma dessas camadas aí da pirâmide, certo? Então, trabalhar com dados é justamente promover uma conversão de dados brutos em informação, de informação em conhecimento e de conhecimento em futuros insights que possam auxiliar na tomada de decisão. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses dados, que são esses elementos individuais, que podem ser fatos, números, sinais, medidas, tabelas, ou se não, uma combinação de vários fatos estáticos, né, que não tem uma contextualização, eles precisam ser explorados a fim de serem processados e convertidos. Então, de novo, repetindo, eles precisam ser explorados para serem processados, para ser então convertidos e comporem uma informação. Então, a partir do momento que a gente agrega contexto, a gente tem a informação. Aí a informação, elas já são esses dados organizados, estruturados, categorizados, contextualizados, condensados. A informação ela tem uma característica de ser calculada. E o importante é que ela esteja situada em um determinado contexto.
Aí, quando a gente agrega um significado a essa informação, a gente começa a construção de conhecimento, que já é o quê? É uma ideia, é um aprendizado, é uma noção, um conceito sintetizado, ela pode ser comparada, ela é pensada, ela é discutida, ela é interpretada, certo? Então, por exemplo, ela forma significados ao observar tendências, né, elas são mais reveladas e praticamente testadas como resultados das bases de dados. E o conhecimento precisa de referências externas. Então, vamos dizer, a gente tem uma base de dados aqui, XPTO, certo? Só essa base XPTO, e a gente vai ver isso depois mais adiante, ela não é suficiente para a produção de conhecimento. Você precisa ter a influência de ABC, de XPTY, certo? Para começar a construir conhecimento. E o que é essa danada inteligência e sabedoria, né? Ela é nada mais do que a habilidade e a qualificação da inteligência humana de aplicar conhecimento em tempo hábil. E o que for adequado, no nosso caso, que a gente trabalha com empresas, o que for adequado ao negócio, entende? Então, aqui é depois que a gente tem conhecimento de alguma coisa, então a gente pode chegar numa tomada de decisão. Então, é o entendimento que a gente tem desse conhecimento para a gente tomar ações. Então, olha o caminhar que tem entre os dados até chegar à tomada de decisão. Não é algo assim muito rápido. E quando se fala que dados é o novo petróleo, e eles dizem até que dados é melhor do que petróleo, né, porque é mais fácil de extrair, né, não não requer tanto recurso, quer dizer, requer, né, bastante. A gente vai ver que os recursos naturais são bem danificados aí com a questão dos processamentos de computador e tudo, né, mas ele acaba sendo mais fácil, né, tá mais fácil da gente extrair dados do que extrair petróleo. Mas se a gente não tiver um cuidado com esses dados aí, é a mesma coisa que a gente ter um poço de petróleo jorrando petróleo para tudo que é lado, não tem refinamento, não tem nada, então a gente perde também, nesse caso aqui, dinheiro, ou se não perde potencialidade, né, desses dados. E vamos então para a fatídica pergunta, né? O que é Big Data, essa palavra que a gente escuta tanto, que já está aí há alguns anos, né? Uma buzzword que já tem um tempo que a gente está ouvindo bastante aí. E o que realmente é isso, né? Quando a gente está falando de dados, quando a gente está falando de armazenamento de dados. Big Data não é nada mais que um termo que é usado para se referir a uma quantidade muito grande de dados, que são coletados de diversas fontes, né? Então, a gente tinha lá no início, que a Miglia apresentou para a gente, né, aqueles dados um pouco mais estruturados, que eram dados mais tabulares. Então, Big Data a gente está falando de várias fontes, a gente está falando de dados de imagens, de vídeos, de informações escritas, informações faladas, músicas. Então, Big Data é a junção de tudo isso. Ela é uma área de conhecimento que estuda como é que a gente trata, analisa e obtém as informações a partir desse conjunto de dados, que são muito grandes para ser analisado por um sistema tradicional. Então, foi necessário também alterar não só como a gente armazena os dados, mas também como a gente tira insights desses dados, como a gente manipula esses dados com esse boom de dados que a gente está tendo, né, com a era do Big Data. Ai, espera um pouco, passou. E de onde vêm esses dados, né? Tantos dados assim. Geralmente tem três agentes que criam esses dados, né? Nós temos as pessoas. Então, as pessoas criam dados de uma forma geralmente orgânica, né? Então, elas escrevem posts em redes sociais, elas comentam, ou elas reagem a algum post numa rede social, mandam ali um áudiozinho no Zap, elas às vezes têm blogs, criam vídeos, né? Sobem esses vídeos para diversas plataformas, ou, por exemplo, um form da universidade de vocês também, aí estamos gerando os dados, né? E assim vai. Nós temos, ou até um trabalho da faculdade, né? Também aqui estamos gerando dados, né? Estamos gravando a apresentação.
Então, tem várias formas que a gente, no nosso dia a dia, acaba gerando esses dados. Outro agente são as máquinas. Elas geram isso através de sensores, né? Então, por exemplo, carros que têm sensores, né? Veículos com sensores, utensílios, máquinas industriais, câmeras de segurança, né? Então, câmeras de segurança tanto de locais quanto alguns carros também, né, tem essas câmeras. Satélites estão o tempo todo aí gerando informações. Aparelhos médicos, né, no geral, cada vez mais a gente está conectando eles, até para ficar fácil e até, de certa forma, dar uma segurança, né, para os pacientes. Então, eu não preciso ter uma pessoa tão próxima do paciente, né? Eu consigo, por uma tela, monitorar vários pacientes e quando algo sai do controle, eu sou avisado de uma forma rápida. E smartphones, né? Smartphones estão aí coletando informações, estão aí vendo várias coisinhas, smart bands e por aí vai. Nós temos várias máquinas aí gerando dados. E instituições, né? Instituições também geram dados. Através de notas fiscais, de catálogos, de recibos, né? De entregas, de ordem de pedido. Hoje em dia, até muitas vezes, quando a gente faz compras físicas, que eu falo assim, a gente vai na loja e faz uma compra, né? Às vezes você nem precisa da nota fiscal física, né? Tem a opção deles te entregarem a nota fiscal digital. Então, as instituições também estão criando dados. E daí a gente achou que seria interessante trazer um pouco de estatística, né? Vamos falar mais de números, então. Né? O que é essa quantidade? O que é esse Big Data? Me diz aí, Luiz, o que é isso? É 10 gigas? Isso é 6 gigas? O que a gente está falando, né? Vamos aí botar uma dimensão nisso. A gente trouxe algumas notícias que podem ajudar a gente a ter uma dimensão do que a gente está conversando. O Google recebe mais de 3,5 bilhões de buscas diariamente. Ele é o maior buscador, o buscador mais utilizado pelas pessoas. E isso faz com que ele receba uma média de 40 mil pesquisas por segundo. Então, cada segundo que está passando essa apresentação, são 40 mil pessoas lá fazendo uma pequena busca no Google. E isso acabou se tornando uma coisa muito natural, né? A gente não sabe uma coisa, a gente vai lá e busca no Google. A gente quer uma receita, a gente busca no Google. A gente quer informação de um local, a gente busca no Google. A gente quer saber a temperatura, a gente busca no Google. Então, ele se tornou muito usual e de forma natural do nosso dia a dia, né? A gente acessa ele de uma forma muito orgânica, sem nem pensar muito o que a gente vai fazer. E isso nem sempre é bom, né? Será que é bom a gente fazer tantas buscas? Qual o impacto dessas buscas? Que dados a gente está gerando com essas buscas? Né? Vamos talvez ser um pouco mais criteriosos, entender um pouquinho o que tem aí por trás. Eu vou pedir ajuda dos meus amigos, porque eu falei e não tomei nota, mas a gente trouxe uns dados em relação ao custo de eletricidade dessas buscas. Alguém está com essa informação aí na mão? Que nós fizemos cálculos. Sim, sim. Então, tem a gente, não é propaganda, tá, gente? Mas tem um seriado, uma minissérie bem legal no Google, que é chamada A Era dos Dados, no Google. Desculpa, na Netflix. A dislexia e o final do dia estão batendo aqui. Na Netflix, que é A Era dos Dados. E ali ele mostra que cada busca do Google ele é mais ou menos, ele usa a mesma quantidade de energia do que 3 minutos de uma lâmpada LED, certo? Então a gente fez uns cálculos de padeiro para chegar ao que é que isso, que impacto isso traz diariamente para a gente, né? Isso significa que a gente está ligando no mundo 7,3 milhões de lâmpadas LED todos os dias durante 24 horas. Então, além do gasto de energia que a gente já tem dos nossos computadores ligados, isso aí, a gente só está falando de busca do Google, tá? A gente não falou de repostagem, a gente não falou de Twitter, a gente não falou de celular, a gente não falou de nada disso, a gente só falou de busca do Google, significa que a gente está ligando 7,3 milhões de lâmpadas 24 horas por dia. Dali. Isso aí.
Falando um pouquinho de troca de mensagens, né? Nós temos a questão do WhatsApp, ele é um dos aplicativos que é bastante utilizado por troca de mensagem. Eu não tenho certeza se ele é o mais utilizado, mas ele é bem utilizado. E estima-se que os usuários dele trocam 65 bilhões de mensagens diariamente, né? Assim como os usuários do Twitter, que é uma rede que está aí há bastante tempo, tweetam meio milhão, fazem meio milhão de tweets a cada minuto, né? E a maioria dos usuários de Twitter nem twitta, né? Tem muita gente que usa o Twitter mais para consumir informação, para consumir ali, talvez dar um likezinho, né? Retweetar alguma coisa. E quando a gente começa a falar dessa questão, né, de retweets, de dados originais, de reposts, né, que a Mirila até comentou com a gente, os dados vão ficando bem interessantes, né, Mirla? Sim. E daí a gente tem aí nessa terceira, mais amarelinha, bege, não sei que cor é essa, meu Deus do céu. A gente diz que 80 a 90% dos dados gerados hoje, eles não são estruturados, né? Mas o que eu queria dizer, na verdade, o que a Lu estava falando ali, é que uma boa parte, a gente vai ver isso, acho que está no próximo slide, Lu, que a maior parte das coisas que a gente está fazendo, que a gente está gerando na internet, não são coisas originais, é tudo repost. Então, imagina, se a gente está pensando aqui que cada busca do Google são 3 minutos de lâmpada, a gente não tem ideia do quanto de consumo de recursos naturais a gente está utilizando, às vezes para estar simplesmente repostando imagem. Imagem é muito custoso, é muito pesado, né? Imagem, vídeo é mega pesado, né? Porque vídeo são várias imagens, né? Entende? Então, em movimento, né? Que dá a sensação de movimento, né? Que as imagens não estão em movimento. Só as do Harry Potter. As nossas não ainda. Então, o que é que acontece? A gente está repostando, a gente está utilizando esses recursos naturais, né? Que são finitos. A gente precisa entender isso, né? Eles são finitos. Para simplesmente ficar repostando coisa. Não é nem sequer uma informação original, não é nem sequer uma informação que eu vou dizer assim, não estou nem pelo lado se é necessário ou não, mas é aqui do tipo que é original, que é única, que se a gente não postar aquilo dali, ninguém mais vai saber, sabe? Mas vamos lá que tem mais coisa aí. Estima-se que hoje em dia levaria mais ou menos 180 milhões de anos para a gente baixar todos os dados da internet. Foi uma pesquisa que foi feita pelo Unicorn Insights, que detectou que 0,55 zettabytes de material da internet sendo baixado em uma velocidade média de 44 megabytes por segundo. Então, 181 milhões de anos. A gente baixar só o que a gente fez até agora, né? Sem a quantidade que a gente provavelmente vai fazer para o futuro, porque até a gente acabou não trazendo isso, mas quando a gente vê o crescimento de dados que foram gerados ao longo dos anos, nos últimos anos teve um boom muito grande de dados, né? Então, se a gente olhar para, vou chutar aqui, gente, uns 20 anos atrás, acho que uns 20 anos atrás é um bom número, a gente tinha uma quantidade de dados muito pequena, perto do que a gente tem hoje. A gente a gente já criava dados, mas a gente não criava na velocidade que a gente cria hoje, com a facilidade que a gente cria hoje, na quantidade, né, que a gente está criando hoje. E principalmente com essa questão de máquinas conectadas à internet, né? Então, máquinas gerando esses dados, muitas mídias sociais, muitas redes sociais. Então, é uma quantidade de dados muito absurda que a gente gera e consome hoje em dia. Por isso que levaria todo este tempinho aí. Em 2012, só 0,5% de todos os dados foram analisados, né? Então, todos os dados que foram gerados, só 0,5% tinha sido analisado. Dados que já foram dados já foi considerado uma fonte mais valiosa do que o próprio petróleo, como a Mirley disse pra gente.
por sua facilidade de extração e ter muitas origens, né? Então, é diferente de um poço de petróleo, que ele está em lugares geográficos físicos, a gente foi lá, tirou todo o petróleo e acabou. Dados não têm fim. No entanto, se eles não forem bem etiquetados e analisados, o valor deles significa muito pouco, né? Bem pouco. Por causa de toda aquela conversa que a gente teve, como a Bigley explicou para a gente, né, da pirâmide de conhecimento. Então, dados por dados, eles não valem nada. A gente precisa que esses dados sejam tratados e a gente precisa entender o que a gente está armazenando, né? Ter um cuidado, principalmente quando a gente fala de empresas, né? Então, que dado eu estou armazenando? Por que eu estou armazenando? Por quanto tempo eu devo armazenar esse dado? Né? Eu devo armazenar todo o histórico de uma empresa de 120 anos ou não? Ou sim, porque sim? E como é que eu armazeno? Porque, além disso, tem toda uma questão que as mídias vão caducando. Por exemplo, se eu tenho os dados de uma empresa em cartões perfurados, se a empresa não tem mais uma máquina que lê cartões perfurados, isso vai ser um grande problema. Hoje em dia, esse dado não significa nada. Eu posso ter caixas e caixas de dados em cartões perfurados que não vão me servir de nada. Então, como é que eu vou fazer a gestão desses dados? Como é que eu atualizo onde esses dados estão armazenados? Isso é importante também se pensar. Por exemplo, um exemplo um pouquinho mais prático. Eu tenho várias fotos que elas estão guardadas em CDs. E daí eu dependo do computador da minha mãe, porque o meu computador não lê mais CD. Então, eu preciso de um drive externo, ou eu preciso de um outro computador que tenha CD. E daqui a pouco, talvez isso seja mais difícil ainda. Então, fotos que têm aí 15 anos, 10 anos. Então, num curto período de tempo, algumas fontes já começaram a se tornar obsoletas. 97,2% das organizações estão investindo em Big Data e inteligência artificial. Isso quer dizer que Big Data é o futuro? Se nós focarmos nos investimentos realizados por companhias grandes, né, como a Goldman Sachs e IBM, a gente pode dizer que sim. Mas tem todos aqueles poréns que a gente vem conversando durante toda a talk. Vocês querem acrescentar alguma coisa? Perfeito, Lu. Beleza. Fui falar agora, quando eu já sou o próximo. Já é tudo. Como se diz? Então, pessoal, como várias coisas interessantes da humanidade, não existe uma única definição para o que seria Big Data. Uma brincadeira que eu costumo fazer com as pessoas é, toda vez que você achar um assunto simples, experimenta fazer uma busca no Google colocando filosofia na frente. Exemplo, inteligência artificial. A definição de inteligência é simples, todo mundo sabe o que é inteligência, é ponto pacífico, aí você coloca no Google, filosofia da inteligência. Aí você vai ver que não existe nada, existe um debate acontecendo desde a época de Platão do que é inteligência, e a gente fala de inteligência artificial como se fosse algo, vai substituir o ser humano, vai e tal. Se a gente tiver tempo, a gente pode falar ainda no final, tipo, pesquisem também no Google depois, o argumento do quarto chinês. A quantidade de tretas que tem em torno disso é gigantesca, porque é uma coisa meio que a gente pensa, poxa, a gente tem os dados e a gente tem processamento, parece com que o senso comum entende da forma como o ser humano cria inteligência, né? Cria não é um nome muito adequado, mas disso surge a ideia de computacionalismo, que os nossos dados estão armazenados no nosso cérebro, que processa isso de uma forma semelhante à computação. Então, processa esses dados e, a partir desse processamento, surge o que a gente chama de inteligência. E esse argumento do quarto chinês vem para tentar refutar o computacionalismo, dizendo que não existe, é impossível criar uma inteligência como a humana. E isso, a gente poderia falar horas e horas só sobre esse argumento, assim, de coisas que não são tão simples como fazem parecer ser. Né? Existe toda uma discussão em torno disso. E do Big Data também não é diferente. A gente escolheu as 3 letrinhas, mas tem gente que bota 5, tem gente que bota 6, tem gente que bota 7 letras do Big Data. Nós escolhemos 3 que são as 3 mais comuns. E existem correntes. Tem gente que fala, para ser Big Data, precisa ter os 3.
Eu não concordo com essa corrente. Eu, Robert. Quem é Robert? Ninguém. Uma pessoa só que pensa sobre algumas coisas assim. Então, eu acredito que uma definição para mim que se aproxima muito é aquela que a gente falou um pouquinho, alguns minutos atrás, que é quando você não consegue utilizar métodos tradicionais para analisar os dados que você tem. Imagine que eu tenho aqui na minha máquina um HD, vou ser bem simplesinho, de 1 tera. Não, 1 tera está muito, né? Vamos botar 256, que é comum hoje em dia para SSD. 256. Aí eu tenho lá e tenho 16 GB de memória RAM. De repente, eu tenho um arquivo para processar que seja de 8 GB. Meu volume não é grande, eu consigo processar tranquilo isso daí na minha máquina. Beleza, é Big Data? Não necessariamente. Mas, de repente, os dados não cabem mais na minha memória. Eu tenho só 16 GB, de repente eu tenho um dado agora que é de 32 GB. Não cabe mais na minha memória. Qualquer tecnologia que eu vou conseguir usar para processar isso? Não. Tem várias tecnologias que processam dados em memória e não fazem paginação em disco. Então, opa, pode ser que eu comece a ter um problema de dados que são grandes. Esse big é relativo. O big é onde você tem o dado. É big em relação à sua capacidade de processar. De repente, eu chego e cabe no meu HD. E eu consigo processar isso daqui agora, fazendo recursos de paginação e tal, em um tempo que é razoável para eu conseguir responder uma pergunta do negócio. Beleza. De repente, esse dado fica maior do que a minha capacidade da máquina. Extrapola o tamanho do meu HD. Eu tenho que começar a distribuir esses dados. Já começa a ficar um problema mais com a cara de Big Data. Eu preciso ter 5 petabytes de dados para ser Big Data? Não. Basta eu ter uma quantidade de dados que eu tenha que pensar de uma forma diferente para conseguir processar ou armazenar esses dados, né? Fazer qualquer tipo de interação com ele. E isso eu falei só da parte de volume. Mas, de repente, eu tenho a questão da velocidade também. Porque a gente tem que tomar uma decisão em tempo hábil. Imagine que a gente tem vários sensores coletando uma determinada informação X que chega a cada milissegundo. Imagine como eu tenho que arquitetar a minha solução para eu não perder nenhum tipo de evento. Eu não posso perder evento. Imagine que eu estou recebendo busca do Google, como a Lu falou agora há pouco. 40 mil requisições por segundo. Vejam, eu não estou, nesse momento, ligando para o tamanho do dado, mas para a velocidade. Podem ser 40 mil requisições de, botar um número bem baixo, ridiculamente baixo aqui, 8 bytes. Tá lá. As requisições são pequenininhas, mas são 40 mil por segundo. Então, quando eu tenho que pensar em uma solução que aguente isso, eu estou pensando já em Big Data. E a variedade é a gente pensar de diversas fontes, diversos formatos de dados. Como a Mirley estava falando, no começo, tudo nasceu pensando em formulários, questionários, mas a nossa sede de querer guardar as coisas sem necessariamente pensar ainda como a gente vai processar, como a gente vai agregar valor a isso, então a gente começa a coletar tudo. Vamos coletar agora áudio, vamos coletar vídeo. Por exemplo, o Google, quando começou lá com o YouTube lá atrás, ele não sabia como ganhar dinheiro com o YouTube. Mas vamos chegar e colocar, depois a gente pensa como ganhar dinheiro. O importante é ter os dados aqui, vamos coletando isso e vai. Então, hoje, vejo que a gente não consegue assistir um vídeo de 2 minutos do YouTube sem assistir alguma propaganda, né? Aí tem aqueles plugins do navegador que tentam fazer pular os vídeos. Agora, para pular isso, eles botam a propaganda dentro do vídeo. Então, aí você fica ali, tipo, não tem como fugir, né? Fora toda hora forçando você a aderir ao premium, né? Então, vejam que não necessariamente a gente precisa ter os 3 somados e um pode ir se tornando o outro e agregando o outro com o tempo. Eu posso ter determinado dado que tem um volume que está grande, mas ele chega muito lento. Imagine que é um processamento que a gente vai ver mais à frente, que em batch esse dado chega uma vez por mês e vai agregando. Mas, de repente, para um requisito de negócio, falam, não, agora vai ter que ser por segundo isso daí. Ou seja, eu já tinha o volume e agora eu tenho que pensar nessa escala vindo o tempo todo esse dado. E de uma hora para outra, para um requisito de negócio, fala, hoje você está aceitando esse documento em PDF. Por exemplo, na justiça, a justiça é muito comum isso. Você está aceitando o documento em PDF,
Mas de uma hora para outra, aí começam a ver, poxa, o WhatsApp está sendo muito usado. Está surgindo muita evidência agora que é em áudio e em vídeo. A gente precisa de um jeito para agregar essa informação ao processo. Ou seja, você consegue todo o seu sistema para ser quase um gerenciador eletrônico de documentos e agora tem que virar basicamente um servidor de mídia. Porque você tem que agregar todas essas informações de vários formatos diferentes e conseguir entregar isso num tempo hábil. Porque imagina, a pessoa vai lá solicitar um vídeo e fala, espera aí, daqui a um mês eu te entrego. Né? Aqui você sabe que o poder público tem pouco recurso, então espera um pouquinho que daqui a pouco a gente te entrega. Então, esses 3 Vs em Big Data, eu acredito que dá uma visão muito boa para a gente do que é você ter um problema de Big Data. E esse Big tem essa ciência que é relativo. Depende muito do cenário que você tem, do orçamento que você tem para planejar a sua solução. Então, o que te tira da zona de conforto para processar os dados, você já pode enquadrar com Big Data. Boa parte dos problemas que a gente vê hoje, que a gente resolve, não é big na escala do Google, na escala do Facebook, nada disso. Mas é big na escala de nós, meros mortais aqui, que a gente tem que se virar nos 30 para conseguir fazer uma solução que atenda com um orçamento relativamente baixo, mas que agregue valor ao negócio. Vamos lá, Lu? Olha, sou eu ainda. Então, nesses tipos de dados aí, a gente tem esses 3 famosos, que são os estruturados, os semi-estruturados e os não estruturados. O estruturado vem da ideia realmente do nome, de uma estrutura. Você tem bem aquela ideia do formulário. Você tem um nome, você tem um endereço. Todas as entidades, né, que fazem parte dessa estrutura, eles têm exatamente o mesmo atributo. Quem representa bem isso? Os bancos relacionais tradicionais. Né? Quando você cria uma tabela que ela tem 5 colunas, todos os registros daquela tabela têm essas mesmas 5 colunas. Alguns podem estar preenchidos, outros não. Vai depender das constraints que você definir. Mas todos vão ter. Preciso adicionar um novo campo. Quando adicionar essa nova coluna aí, todos os registros vão passar até essa coluna a mais. Tem um desses modelos, um desses tipos não é melhor do que o outro. São para cenários diferentes. E ter esse tipo de, para usar um jargão mais coach, assim, esse tipo de mindset faz parte da nossa profissão de engenheiro de dados, porque vai chegar a gente o tempo todo dizer, poxa, a moda agora é banco de grafo, vamos usar grafo para tudo. Não, não é bem assim. Tem os cenários onde a gente pode aplicar os grafos, que vai ser legal, e outros não. Mesma coisa com os bancos relacionais. Aí vocês vão ver, surgiu os NoSQLs, matou o relacional. Não, não matou. São necessidades diferentes e cabe a gente saber quando usar cada um deles. De uma dessas outras necessidades, surgiu os semi-estruturados, onde o seu representante mais moderno, né, mais conhecido, está na boca do povo, é o JSON. Né? Tem gente que chama de JSON, JSON, eu chamo de JSON, que eu lembro daquele filme que tinha lá da década de 90, né, que é o carinha que andava devagar, mas corria uma maratona, né, atrás das pessoas, a pessoa pegava a lancha, pegava tudo, e Jason estava lá na frente. Então, o semi-estruturado dá essa ideia da flexibilidade, exatamente, sexta-feira 13. O semi-estruturado dá essa flexibilidade para a coluna. Nem todos os campos precisam ter os mesmos atributos. Você consegue evoluir, né, o sistema de forma mais fácil. Imagine que eu tenho um determinado cadastro de pessoas que até então armazena CPF. Aí, a partir de amanhã, não é mais CPF, vai ser outra coisa. Dessa data em diante, e eu já tenho 5 petabytes de dados, eu pego lá e adiciono essa coluna nova só nos novos registros. Os que já existem, não me importa mais. E tá tudo bem. Ele é semi-estruturado, ele dá essa ideia. Tanto é que chama de esquema on-read, que você dá essa natureza dos atributos que você espera na hora que você está lendo. Eu posso dizer, esse atributo existe, beleza, traga. Se não existir também, problema, deixa passar, não faz diferença para mim.
E aí chegamos na parte do não estruturado, que é o ápice da sede humana, né? Até o momento. A gente não sabe que tipo de coisa a gente vai descobrir ainda, que a gente vai querer armazenar. De repente, as nossas vibrações quânticas da célula, a gente vai querer armazenar isso de alguma forma. Vai ser... Hoje, a gente está no nível macro ainda, a gente, som e imagem. Aí, como a Mirley falou, o vídeo é uma imagem em movimento, não no estilo Harry Potter, mas está aí. Então, a gente está tendo essa necessidade de processar texto, essa informação textual, e tá por aí. A pessoa, por exemplo, a gente vê um determinado requisito de negócio e fala, vamos armazenar, por exemplo, no sentido da justiça, vamos armazenar os vídeos das audiências. Aí você, vamos armazenar o vídeo, beleza. Aí, de repente, vem um presidente, um desembargador e fala, nós temos os vídeos, né? Legal. Eu quero extrair o texto que foi falado, que eu quero pesquisar isso daí. Aí o engenheiro de dados pensa assim, não é tão fácil, né, fazer isso. Aí vai lá e pensa, agora é o seguinte, eu quero pesquisar para saber quando cada parte está falando. Porque eu não sei, de repente eu tenho um texto, mas como eu vou saber se foi o promotor, se foi o advogado, se foi a parte? Eu quero poder pesquisar por isso no vídeo. Aí o engenheiro de dados pensa assim, é mais difícil ainda isso daí. Então, veja que os problemas vão ficando mais complexos quando vai surgindo a necessidade de você processar essas informações. Armazenar é aquele 0,5 que a Lu falou lá de 2012. A gente gera esses dados todos, mas só consegue dar algum sentido para 0,5 deles. Então, veja que tipo de problema a gente está lidando, né? Então, agora a gente vai tentar ver aqui um exemplo um pouco mais prático de como é que é feito esse processamento, né? Como é que se dá essa gestão do conhecimento? Como é que a gente um exemplo ínfimo aqui, pequeno, só para fins didáticos mesmo, do que é esse processamento. Então a gente pensa vocês já ouviram falar em pipeline, né? Da onde é que vem pipeline, né? Vem lá do encanamento mesmo, né? Um fluxo de água, né? Então como é que é esse fluxo dos dados até chegar na inteligência. Então, se a gente voltar lá, porque a gente estava falando da busca do Google, que isso foi uma coisa muito legal, né? Então, a gente viu lá, a Lu mostrou para a gente que 3,5 bilhões de buscas diariamente. Isso são dados? Não, isso já é alguma coisa mais do que dados. Cada busca do Google, a gente pode dizer que cada consulta feita por cada ser humano é um dado. Aí sim. Aí o que a gente precisa para chegar nesses 3,5 bilhões de buscas diariamente? A gente precisa fazer o quê? Cara, vamos ver então quantas buscas a gente teve no ano passado, em 2021. Então a gente vai fazer um select lá e a gente vai botar um where year é igual a 2021. Beleza. Mas eu queria saber quantos por mês, então. Não, queria saber por dia. Então a gente agora vai ter que pegar toda essa informação de 2021, a gente pode dividir por mês, ou se não, a gente pode ver se tiver um timestamp ali, né? A gente pode pegar todas as buscas que foram feitas a cada dia, fazer um somatório dos timestamp por dia, agrupando por dia, e depois tirar uma média aritmética disso daí. Então, olha quanta coisa para chegar nesse 3,5 bilhões de buscas diárias. E isso é só o quê? Uma informação. Então, a gente tem que fazer várias coisas nesses dados, a gente tem que garantir que esse timestamp esteja correto, a gente tem que garantir que a estrutura de dados ali, se tiver vindo, vamos dizer que nem o Robert falou, se ele estiver sendo armazenado, vamos dizer, num banco de dados relacional, tem que estar tudo bonitinho, sabe? Se tiver constraint ali, que não pode ter nenhum nulo, tem que não ter nulo, e às vezes os dados muitas vezes, na maior parte das vezes, os dados não vêm bonitos desse jeito. A gente precisa tratar eles, a gente precisa ter certeza de que, às vezes, uma data vem de um jeito, outra data vem de outro. Só pensa na nossa escrita, como é que a gente escreve? Às vezes a gente escreve data ano, mês e dia, aqui no Brasil é dia, mês e ano, nos Estados Unidos é mês, dia e ano. Então, como é que a gente
formaliza isso? Como é que a gente diz, não, datas aqui tem que ser escritas dessa forma, porque na hora de processar o computador tem que receber, saber que ele está recebendo aquilo daquela forma para ele poder entregar o cálculo de forma correta. Então, isso só foi para chegar no 3,5 bilhões de consultas por dia. Então, foi feito agrupamento por dia, média aritmética ali do ano de 2021. Daí, a gente ficou sabendo que cada consulta é a mesma coisa que o quê? Que uma lâmpada de LED acesa por 3 minutos. Então aí a gente já está lá em cima, a gente já está no conhecimento, porque isso não saiu da nossa base de dados, isso saiu de artigos científicos que foram publicados, entende, de outras fontes. A gente pegou um conhecimento e a gente começa a fazer uma comparação, a gente começa a dizer: "Poxa, espera aí, se é isso daqui que acontece, vamos fazer mais cálculo de padeiro para chegar ali nos 7,3 milhões de lâmpadas, acesas diariamente. Daí vamos dizer que a nossa empresa chega e diz assim: "Não, isso é um impacto muito grande. O que que a gente precisa fazer?". Aí, um de vocês aí fantásticos chegaram e disseram: "Cara, eu tô com um algoritmo aqui que rola da gente diminuir esse custo aí de 3 para 1 minuto". "Sério? Sério? Ah, vamos testar isso? Então vamos rodar modelos". Daí a gente começa a rodar um monte de modelo, faz uns teste AB, vê se a parada tá rolando, se não tá rolando, sabe. E daí a gente começa a entrar no campo da inteligência artificial, para a gente ver se é possível reduzir esse custo ou não. Ou a gente tem que fazer uma outra estratégia. Isso não significa que a tomada de decisão já foi tomada, entende? Já aconteceu, já rolou. Não terminou aí, a gente vai testar agora. Agora a gente vai ver novas possibilidades. Então, esse mais ou menos, da gente falando aí dessa brincadeira da busca do Google, é mais ou menos o nosso dia a dia. A gente recebe esses dados de uma forma que a gente bota a mão na cabeça e diz: "Meu Deus do céu, socorro", do tipo, a gente encontra lugares, por exemplo, que às vezes o mesmo, atributo, né, Lu, a gente estava vendo no workshop que a gente estava vendo, a mesma empresa, o mesmo atributo, ou seja, a mesma coluna nos formulários ali, tem 12 nomes diferentes na empresa inteira. Como é que você formaliza isso? Como é que você chega, como é que os departamentos se conversam dessa forma? Se um chama de nome, o outro chama de nome do usuário, o outro chama de, então, vai mudando essas coisas. Como é que a gente conversa, né? Como é que a gente chega nessa agregação aí? Isso é o nosso dia a dia, tratar esses dados. Por isso, que já dá o nosso gancho aí, isso, Lu, pode apertar todos aí, para a gente falar sobre a qualidade de dados. A gente precisa garantir que esses dados estão chegando aí de uma forma que a gente pode analisá-los, porque, de novo, a gente precisa entender, e eu vou dizer aqui uma coisa que é bem bonitinha, que estava em algum lugar agora que eu não sei mais onde é, que os dados por si só, eles não têm valor. Ele só tem valor se é passível de ser analisado, entende? Então, aquele 0,5 que a Lu falou ali, que em 2012 só 0,5 de dados estavam sendo analisados, de tudo que a gente estava armazenando, significa que 95% estão aí no que se chama hoje em dia nos data swamp, né, nos pântanos de dados, que ninguém consegue encontrar nada, que ninguém consegue entender nada. Então, quando a gente fala de qualidade de dados, o que que a gente está falando? A gente está perguntando quão confiável o dado é para servir a um propósito específico. Se a gente tem uma empresa, está trabalhando numa empresa que está armazenando dados, ele está armazenando dados para fazer uso, esses dados têm que ser transformados em informação, em conhecimento para ajudar nas tomadas de decisão. Isso daí é batata, ok? Então, nossa, muito velho isso, né? Falar é batata, né? Mas tudo bem. Revelando a idade aqui. Aí, o que que acontece? A gente precisa a gente tem um propósito, a gente quer chegar em tal lugar.
Então, a gente precisa olhar para os dados que a gente está armazenando e dizer o quão que a gente pode confiar que esses dados podem nos dar a informação correta, o conhecimento mais apropriado para chegar à tomada de decisão mais certeira. Então, a gente tem 6 dimensões que a gente vai falar aqui. Uma delas é a singularidade. O que é a singularidade? É uma medida de deduplicação. Isso significa que naquele formulário, lá, se estava escrito, se a gente, por exemplo, tem um formulário que nem aqui na universidade, né, dos alunos, sei lá, da turma A, ok? E tem uma Mirley, tem que ter uma Mirley lá no formulário também. Então, a singularidade, ele está dizendo que os dados são similares, desculpa, se os dados do mundo, no contexto do mundo real, condiz com o número de itens que está no dataset. Entende? Se tiverem 2 Carol ou 2 Mirleys, vão ter 2 Mirleys ali, né? Mas ainda, enquanto não estiver rolando a clonagem por aí, que eu saiba, espero que só tenha uma mesmo. Ok? E porque isso pode dar problema, né? Se os dados não forem singulares. Outra coisa é a completude. O que significa isso? Isso é um indicador de compreensão dos dados disponíveis. Lembra lá quando o Robert estava falando dos tipos de dados? Que, vamos dizer, a gente às vezes está falando de tipos de dados semi-estruturados, que nem todos têm todos os campos disponíveis, ou até mesmo nos bancos relacionais, nas tabelas dos bancos relacionais, ou, dependendo das constraints, algumas colunas podem estar preenchidas como nulo, certo? E isso significa que o dado não está completo? Depende. Se o teu fator de completude for que, para que esse dado seja completo, precisa ter o nome e o CPF, se tiver endereço ou não, então um pouco importa, entende? O importante é que tenha nome e CPF. Se não tiver nome e CPF, daí você tem um problema de completude. Mas, se não tiver o endereço, você não tem problema de completude, aquilo dali é opcional, ok? Aí a gente tem a pontualidade. A pontualidade é muito daquilo que o Robert tem falando, né, que é o tempo hábil, né, dos dados. Então, é o grau em que os dados estão atualizados e disponíveis dentro de um prazo, dentro de um cronograma e durações aceitáveis, né? Então, é o valor que o dado tem relacionado ao seu tempo. O que significa isso? Às vezes a gente pode dizer que é aquele timing da informação, né? Se a informação demorar muito tempo, ela perde valor. Isso é para tudo? Não, né? Tem dados que precisa ter histórico, né? E tem outros que não podem. Uma vez a Lu trouxe uma coisa que eu achei muito legal, que foi assim, pensa, vamos dizer, a gente está pedindo comida ali num iFood da vida, ou Rappi, ou sei lá, os 99 Uber Eats da vida aí. E daí você vai pagar e o processamento não se dá de forma pontual, né, não adianta você comer só daqui a 3 dias, né. Você tem que ser em tempo hábil, em tempo real ali. Isso serve para tudo? Absolutamente não. Validade. A validade é o teste se o dado está no formato apropriado, que foi aquilo que eu estava falando, a gente precisa tratar os dados, saber que o que a gente está recebendo é do jeito que a gente espera receber. Então, a entrada de dados corresponde ao formato de entrada de dados necessários. Você está construindo uma API, vamos dizer que está esperando uma string e está vindo um float. Vai dar problema isso daí. Então, você tem que pegar e transformar o float numa string, porque senão o cálculo ali, a coisinha não vai dar certo. Acurácia é o grau, ao próximo aí, Lu, é o grau em que o dado corretamente descreve o objeto ao qual ele se relaciona. Isso é o mais difícil. Porque imagina se você está trabalhando num projeto de, sei lá, de escolas de uma cidade do interior
da Holanda. Como é que você sabe? Sabe, do tipo, se você não está lá naquele contexto, se você não faz parte, muitas vezes a gente está trabalhando para empresas internacionais, a gente está trabalhando aqui dentro do Brasil mesmo, a gente está trabalhando para lugares que a gente não tem um convívio. Esse é o mais difícil, mas nem por isso ele é o menos importante, ele é super mega importante, né. E às vezes a gente precisa falar com o domínio, a gente precisa falar com os outros departamentos para entender o contexto desse dado, para chegar se essa questão da acurácia está aí ou não. E a consistência, ela é analisada de acordo com a hipótese que a gente está procurando. Então, isso daí foi a Lu e o Robert também trouxeram coisas maravilhosas em relação a isso. Que, por exemplo, o que é que significa consistência nesse caso aqui? Vamos dizer que a gente está querendo ver se o número de alunos corresponde ao número de provas feitas, certo? Aí, se a gente tem um número de provas maior que a quantidade de alunos, a gente tem um problema de consistência, né? Como assim? Um aluno fez 2 provas, fez uma prova 2 vezes, do tipo, isso é um problema que a gente tem. Mas, se a gente estiver querendo validar se houve ou não fraude na realização das provas, e se a gente tem um número de provas maior que a quantidade de alunos, talvez a gente não tenha um problema de consistência, a gente só tem uma validação de que sim, houve fraude. Então essa questão da consistência aí depende do que a gente está procurando validar aí. Isso tudo eu vou falar a palavra que já vai dar o o tiro aí. Isso tudo, depende de que governança você está falando isso, né. Então a gente precisa pensar em como é que a gente vai tratar esses dados. Quando a gente pensa em como a gente vai tratar, como a gente vai gerir esses dados, a gente está pensando em governança de dados, que vai procurar o quê? Proteger os dados, vai procurar assegurar a conformidade com as regulações locais. Hoje a gente tem a questão da LGPD, que há 5 anos atrás não existia. Como é que a gente vai melhorar essa qualidade de dados? Como é que a gente evita silos, já dando um spoilerzinho aí, de dados inconsistentes? Como é que a gente melhora a eficiência? Para isso, para quê? Para a gente ter melhores tomadas de decisão, certo? Então, é muito difícil de entender se os dados estão corretos, se a qualidade de dados é boa para esse processamento que a gente precisa fazer, se a gente não tem uma governança de dados. Aí, falando, né, em processamento, Mirley já jogou a bola aí para cima. A gente tem 2 tipos que são muito comuns encontrados hoje em dia. Vejam mais daquela questão que a gente estava falando, né? Isso não surge do nada, surge de problemas do dia a dia que as pessoas categorizaram nessas 2 grandes áreas. Poderiam ser 3, poderiam ser 4, poderiam, mas convencionou de serem 2 áreas muito grandes, que é o processamento em batch ou em lot e o processamento em streaming, que é também muito conhecido. Quando é que a gente usa processamento em lot? Na consultoria, a gente tem uma palavra que ronda toda a nossa existência. Depende. Tudo depende. Não existe uma fórmula que vai dizer, se for isso, é batch. Se for isso, é streaming. Depende. Por exemplo, se você tem um dado que só é disponibilizado para você uma vez por dia, um motivo podem ser diversos, às vezes para economizar recurso, porque a pessoa tem um determinado servidor que ela só quer ligar à noite, porque à noite o custo de energia é mais barato, então ela quer só enviar aqueles dados ali à noite. Adianta você processar de hora em hora? Não adianta, porque o dado só vai estar disponível uma vez para você, uma vez por dia. Salário é um clássico, né, da nossa existência, que é mensal. Adianta eu ficar vendo diariamente se eu tive aumento? Infelizmente não vai ter esse aumento todo dia, não adianta ficar processando todo dia. Então,
tem problemas que são muito clássicos, assim, da gente saber que quando a gente precisa de um processamento em log. É da disponibilidade do dado. Se eu tenho um dado que é só disponível em determinada frequência, seja hora, seja dia, seja mês, eu posso processar em lotes dessa unidade de tempo essa informação. Já o streaming, ele tem uma natureza de real-time ou near real-time, que é aquela coisa mais perto do momento da geração do dado. Quando o dado for gerado, eu já quero ter acesso a ele. Aquela questão da pontualidade, cada vez mais e mais tem estudos dizendo o valor do dado com o tempo. E esse valor tende a cair. Quanto mais o tempo passa do momento em que o dado foi gerado e o tempo que ele é analisado, esse dado já vai perdendo valor. Isso faz muito sentido, né? Porque imagine que eu vou conseguir processar um dado, por exemplo, do iFood, que de todas as alimentações que ele vendeu há 5 anos atrás. Tipo, talvez isso não seja interessante, né? Seja mais legal ver como é que está o termômetro das vendas agora. Esse feriado tá surtindo efeito? Minha promoção está tendo o efeito que eu esperava? Eu consigo reagir rápido? Botei uma promoção de 10%, não teve o efeito que eu esperava, vou acompanhando isso em real time, e de repente eu falo, não, eu quero agora aumentar para 15% de desconto e ver o impacto disso. Então, eu consigo fazer essas análises muito próximas. Mas cabe a gente, como profissionais da área de dados, passar que isso tem um custo. O que a gente tem visto no dia a dia é que várias empresas, independente da análise do problema, estão querendo botar análises em near real time. E às vezes não tem necessidade de ter essa complexidade, porque não é simples você fazer uma arquitetura near real time. Você tem vários problemas que você tem que lidar. Mas estão colocando, vendo só essa questão, quanto mais rápido eu pegar esse dado, melhor. Mas não é assim. Seria muito legal, por exemplo, se nosso salário fosse em streaming. Já pensaram nosso salário em streaming? Cada segundo que você olhasse na sua conta, tivesse lá entrado uns centavos a mais, né? Você ficaria ali. Quem tem ansiedade já era, né? Ficar o tempo todo dando F5 ali para ver. Tô esperando bater, sei lá, R$1.000, para quando bater R$1.000 eu comprar uma coisa XPTO aí, né? Ia ficar ali toda hora dando F5, F5, F5. Mas não é. Então, é a gente ter essa habilidade de procurar propor, né, para as empresas, para os nossos clientes, qual seria o processamento mais adequado, levando em consideração custo, tempo, todos esses fatores, né? Beleza, Lu, acho que é isso. E agora vamos falar um pouquinho da arquitetura de dados, né? Vai lá, Lu. Então, existem várias arquiteturas, né? A gente falando um pouquinho sobre o que veio, né, de antes, quando as primeiras arquiteturas, né? Então nós tínhamos arquiteturas que eram mais centralizadas, monolíticas e agnósticas, né, de acordo com o domínio que elas estavam. As primeiras que a gente fala, que já são mais voltadas para dados, são os warehouses, né, data warehouses, que eles são para dados estruturados, né, eles são mais voltados para esse tipo de dado que é ali tabuladinho, organizadinho, a gente sabe o que a gente está esperando. Depois a gente teve o surgimento dos grandes ecossistemas de dados, né? Então os data lakes, que como já foi falado, né, podem virar data swamps, e nós não gostamos de data swamps, que daí são arquiteturas mais elas aceitam tipos diferentes de dados, né? Então, numa mesma arquitetura, eu tenho vários tipos de entrada, eu tenho várias fontes, eu tenho vários dados ali que eu lido com eles. E nós agora estamos caminhando mais para um momento de data platforms, né? Então, plataformas de dados, onde nós temos os dados já sendo criados, o primeiro armazenamento deles muitas vezes já é na nuvem, né? E muitas vezes nesse near real time que o Robert falou para gente. Então, nos data lakes ainda tinha muito aquele 1 para 1, né? Então, o data lake muitas vezes ele refletia um banco de dados, ele estava ali refletindo alguns outros armazenamentos de dados. E agora a gente já está indo mais para essa questão de tudo já ficar na nuvem, ou a maior parte das coisas. Só que isso acaba trazendo alguns problemas, né? Então, nós temos a questão das arquiteturas serem centralizadas e monolíticas. Então, se eu tenho uma empresa, uma startup, eu vou ter um data lake, né? Ou uma plataforma de dados.
mas que vai ser relativamente pequena. Mas se eu tenho uma IBM, imagina como seria uma plataforma de dados para a IBM inteira. Seria algo bem maior do que para uma startup, né? Então, isso pode trazer problemas, a gente já viu isso com software, né? Com os monolitos, então a gente sabe que nem sempre é uma boa ideia. As pipelines acabam ficando muito acopladas, e isso vai gerando problemas, os problemas acabam respingando, vai começando a ser cada vez mais complexo a criação de novos, a manutenção das antigas, né? Então aí as coisas vão começando a ficar difíceis de se manter, e a gente cria silos de times hiper especializados. Então acaba que eu tenho um time de cientista de dados, que o objetivo desse time é analisar todos os dados da minha empresa, independente da área que seja, eles têm que entender de todas as áreas e tirar insights e analisar todos os dados. Eu tenho um time de engenheiros de dados, que eles precisam criar a plataforma, criar as pipelines, fazer o consumo de dados, entregar esses dados para toda a empresa. Além dos silos de domínio, né? Então, cada domínio entende do seu e somente do seu. E isso começa a ficar complicado quando a gente começa a falar de empresas data-driven, porque para eu tomar decisões baseadas em dados, eu preciso ter uma visão um pouco mais holística da minha empresa, eu preciso entender como as áreas se relacionam, eu preciso entender quais são as correlações que podem estar acontecendo ali para que eu realmente possa tomar decisões. Então aqui a gente tem a imagem de uma arquitetura centralizada, né? Então, do lado esquerdo, tem aí esses quadradinhos e retângulozinhos amarelos alaranjados, que estão representando as equipes que geram os dados. Esse quadrado maior no centro, meio aí azul esverdeado, seria o nosso Data Lake, ou a nossa plataforma de dados, né? E ela tem ali algumas organizações, né? Então ela dividiu ali, nesse caso a gente está simulando como se fosse uma plataforma de música, né? Então ela tem ali artistas, assinaturas, sessões de acesso, né? Ela vai dividindo assim. E da direita aí que nós temos esses outros formatos, são os consumidores. Então vocês veem que é uma via que tem só uma mão, né? Então é tudo isolado. Eu tenho quem produz, eu tenho a organização dos dados que ficam ali sendo mantidos e eu tenho quem consome, né? Não existe uma conversa, não existe uma troca. É só uma única via. Aí, nesse slide, né, a gente fala um pouco da ideia que foi compilada pela Jamac. Cada um fala esse nome de um jeito diferente. A gente fala Jamac, tem gente que fala Jama. Pra vocês terem uma ideia, tem uma época que eu fiquei vendo no YouTube ela falando o próprio nome para tentar pegar mais ou menos o jeito. Não é um nome fácil, eu chamo de Jamac. Que ela compilou várias ideias que deram certo na engenharia de software tradicional e refletiu como seriam essas ideias se aplicadas aos problemas que têm origem na área de dados. Tudo isso que a Lu falou antes, dos monolitos de dados, que foram ciclos que a engenharia de software tradicional passou, com as aplicações web, por exemplo. Então, pensar, por que a gente não trazer alguns desses conceitos para o mundo de dados? E ela fala, né, essa frase aqui, que talvez valesse a pena ler toda agora, neste momento, mas eu não vou ler. E, basicamente, é o seguinte, o que ela está dizendo, que teve essa promessa dos data warehouses e do data lake, que resolveriam vários problemas de dados, que na prática não resolveu. Então, ela fala que está mais do que na hora da gente repensar esses problemas, levando em consideração essa arquitetura distribuída que a gente tem hoje em dia, todo um conjunto de tecnologias ali envolvidas, que antigamente a gente não tinha. Basicamente, o data warehouse, ele nasceu em ambientes on-premises. As pessoas tinham lá os seus servidores, os seus data centers internos, cuidavam da sua própria infraestrutura. O Data Lake ele já nasceu já na nuvem, já é uma estrutura mais moderna, mas mesmo assim com a ideia de centralizar tudo num lugar só. E ela veio, não, vamos distribuir. Vamos tratar esse problema como um problema distribuído dentro de todos os pilares do que ela chamou de Data Mesh. Pode passar, Lu, por favor.
E aí é aquela mesma imagem que a Lu exibiu agora há pouco, no contexto de um paradigma centralizado, agora na visão do Data Mesh. Que nós temos agora, vejam que as cores aqui, a Lu chamou desse verde azulado, eu achei incrível, porque para mim era verde, assim, eu tenho um problema na hora de ver as cores, assim, sabe? Verde azulado, agora eu tô olhando essa cor de um jeito diferente agora, eu tô vendo agora como azul também. Temos aqui quem produz os dados, mas vejam que tem os nomezinhos, interações com player aqui, qualidade de áudio, são domínios específicos. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto. Vocês estão ouvindo também ou sou eu? Eu ouvi também. Eu também. Fiquei preocupado, achei que estava ouvindo vozes aqui sozinho. Aí, aí temos os vários domínios aqui que são espaços de problema. Tem todo um conceito de domínios para quem quiser se aprofundar mais, como vocês estão no meio acadêmico aí, fervendo de ideias, procurem os trabalhos de Eric. Robert. Ficou mudo. Eita, pronto, ficou mudo. Eu bloqueei o microfone sem querer aqui, não sei como. Então, são os domínios aqui, como se diz, cada área desse que está produzindo a informação, ela cuida de um assunto específico. Então, se quiserem se aprofundar mais nesse conceito de domínios, procurem o trabalho de Eric Evans, que é o DDD, né? Domain Driven Design. Então, o Data Mesh, ele usa esses conceitos do DDD como um dos alicerces para elaborar tudo que vem acima. Então, nós temos agora os domínios que são alinhados com origem, ou seja, com quem produz o dado. Quem produz o dado, exatamente, é o clássico aí que a Taluna postou. Quem produz o dado, ele tem que pensar só que, tipo, não é questão de produzir, eu tenho que pensar em disponibilizar esses dados também. Isso muda tudo, completamente, porque nos sistemas tradicionais, quem produz o dado não está nem aí se um dia vai consumir. Quem for consumir, que se vire para extrair, para processar, para botar no formato que quer. Eu simplesmente produzo o dado. E com essa abordagem, o foco é acabar com isso. Você pensar no seu dado desde o início que ele vai ser disponibilizado para outras pessoas. Então, isso muda tudo. Você tem que pensar os formatos que você vai disponibilizar, como esse serviço vai ser encontrado, como esse dado vai ser encontrado. É muito parecido, é uma ideia, uma analogia muito próxima de microserviços, só que aplicado para dados. E aqui nós temos os consumidores também. Tipo, que eles vão estar lá esperando os dados que eles querem consumir. E tudo isso nessa mesma plataforma aqui, que serve realmente como um alicerce para a construção do que a gente entende dentro dessa abordagem como produtos de dados, né? O Data as a Product. Já tem uma diferença, outra dica, vejam artigos de a diferença entre Data Product e Data as a Product. Então, são duas diferenciações que tem, mas basicamente é você aplicar aos dados todo o conceito que a gente tem sobre um produto, que ele tem que ser, né, tem que ser facilmente descoberto, tem que ser endereçável, enfim, tudo que a gente já aplica para microserviços, basicamente, só que adaptando para o mundo de dados. Pode ir, Lu. Então, aqui, tudo isso que o Robert está falando, né, de dados como produto e dessa reorganização, isso que é o mais importante quando a gente vai pensar em Data Mesh, é que a gente está pensando em uma reorganização estrutural. E isso é algo muito difícil. Porque o que acontece? Durante muitos anos e durante muito tempo, foi pensada a estrutura organizacional em departamentos que não eram ditados pelo domínio exatamente, mas era ditado pela operação. Então, por exemplo, a gente tem a galera de dados, né? A gente tem o pessoal que toma conta da plataforma, que foi aquilo que a Lu falou, né? Fica isolado e você está recebendo aqueles dados de uma API, que teve a galera que construiu essas APIs para receber esses dados, e você não entende qual é a regra de negócio, daí você tem que estar em conversa com eles o tempo inteiro, mas é uma conversa bem complexa.
E daí, lá na outra ponta, você tem os consumidores desses dados, que são os reports, né, para C-levels, para coisas bem importantes também, que, tipo, tá mega hiper distante de como esses dados foram ingeridos, e o pessoal que faz, a gente que trata os dados, os engenheiros de dados, pouco também sabem das regras de negócio lá da ponta dos produtores. Então, o que a Jamac vem propor para a gente é que esses domínios, como o Robert colocou aí, eles sejam tanto, eles são os produtores dos dados, que eles vão disponibilizar esse dado como produto, então toda todo o peso do que significa um produto, né, ser facilmente encontrado, tá simplesmente perfeito para uso ali, né, perfeito é uma palavra pesada, né, gente, eu sei, mas está pronto para uso, sabe. Então a gente precisa entregar esses dados com qualidade e nós somos consumidores também. A gente está lá no domínio, vamos dizer, dos artistas, lá da plataforma de música, mas a gente está consumindo coisas sobre as tags, a gente está consumindo porque a gente está gerando informações também, sabe? Lá para os C-levels da vida. Então, a gente está em conversa. Então, o que que esses domínios aí estão, essas setinhas, um apontando para o outro, é que um consome do outro, um produz para o outro. Então, a gente teria, nesse caso aí, não teria um pessoal de engenheiros de dados isolados num departamento de dados. O dados estaria impresso, incrustado em cada setor da empresa, entende? E que estaria muito mais próximo das regras de negócios, de onde vêm esses dados e para que servem esses dados. Então, a conversa, a comunicação seria muito mais orgânica, muito mais natural. E isso aconteceria de uma forma muito mais produtiva, certo? E isso tudo está sob um guarda-chuva de um ecossistema que está dizendo ali, ó, Federated Ecosystem Governance. O que que significa isso? O que que é uma governança federada de dados? Isso significa que existem regras, guias, instruções, aos quais todos os dados da empresa precisam seguir. Então, então significa que não vai ter, não tem como os dados de usuários seguir exatamente as mesmas regras que os dados de tags, vamos dizer, ou se não dos criativos que são produzidos. Algumas coisas têm que estar federadas, tem que ter um top-down, assim, ó, dizendo: "Não, os dados precisam ser dessa forma". Mas cada domínio vão ter suas regras específicas, né. No entanto, que elas não firam o que é federal, né, o que é lá de cima, elas podem ter suas regras próprias, e aí a gente precisa se valer de documentação para entender quais são as regras de cada lugar, mas a gente sabe que a empresa, enquanto empresa, tem uma governança, tem a qualidade de dados tem que estar seguida por esses determinados parâmetros aqui, a gente tem que estar em conformidade com tais e tais regulações, sabe? Então, isso daí é uma governança federada de dados, ok? Isso não significa que não vai ter particularidades. E ali embaixo, o que a gente está olhando? Infra de dados como plataforma. Isso aqui é um self-service. Então, a gente tem uma infraestrutura de dados onde você diz assim, cara, eu preciso conectar essa API, eu preciso que essa API mande dados, não sei para. Ai, vamos usar um Kafka então. Então a gente tem a galera lá de infraestrutura que a gente pode chegar lá, já tá configurado, a coisa, o setup já está feito, entende? A gente não precisa, então vamos agora montar do zero, vamos subir não sei quantas máquinas. Não, é chegar assim, poxa, eu preciso de, sei lá, eu preciso de 12 brokers de Kafka aqui, e a gente não usa as soluções das nuvens, as mais caras, onde já está tudo pronto para a gente. A gente vai precisar subir, vamos dizer, 12 EC2, entende? Então, a gente já tem lá um Infra as a Code, já está estruturado, o Terraform já está lá bonitinho, escrito, certo?
ou a gente pode acessar isso com facilidade. Então, essa infra de dados como plataforma vai possibilitar com que a gente consiga, como um buffet mesmo. Ah, e para isso eu quero usar um Spark. Ah, então o Spark já está lá. Ah, eu quero guardar isso aqui num bucket, lá no S3. Ah, então já está lá, ou se não no Azure Blob Storage, né? Sei lá qual é a nuvem que vai estar sendo usada. Entende? Então, esse é mais ou menos a arquitetura que está sendo pedida aí. Mas, de novo, eu vou frisar aqui para vocês o quanto que isso precisa de uma reorganização estrutural da empresa. Se a empresa ela tiver gessificada, se existe essa palavra, engessada, né? Melhor, obrigada. Se ela estiver engessada na separação de departamentos que ela está acostumada há décadas a ter, ou se não, mesmo há 5 anos já é o suficiente, entende? E se ela não consegue pensar uma outra forma de organização, de comunicação, fica muito difícil de chegar nisso daí. Outra coisa é que não é, ai, a gente tem um data swamp aqui, a gente não sabe nada que está acontecendo, a gente não consegue entrar nada, tratar nada, mas agora a gente quer um data mesh. Não, peraí, calma, tem um caminhar aí. A gente precisa agora, então, olhar para esses dados e ver quais são as transformações que a gente precisa fazer para que a gente possa transformar essa empresa numa empresa data-driven, com uma implementação de um data mesh. Entende? Não é assim de uma hora para outra que vai chegar, não, peraí, qual é o framework aí para botar um data mesh, entende? E a coisa vai acontecer. Precisa de muita conversa, de muita política, e às vezes são muitas decisões que estão lá no C-level mesmo, né? Na galera que faz as decisões estratégicas da empresa para chegar nesse ponto aí. O que a Jamac viu? A Jamac viu, como o Robert falou, a gente está num mundo que existe a computação distribuída. O software, o desenvolvimento de software já se provou que em lugares onde tem esses problemas que são derivados do Big Data, não do Big Data exatamente, mas de uma infraestrutura robusta de desenvolvimento de software, o microserviço funciona melhor do que um monolito, entende? Não são todas as ocasiões que os microserviços vão ser melhor do que monolito, mas onde os microserviços vão ser melhor do que o monolito. Então, se a gente está tendo problemas aqui de Big Data, se a gente está tendo problemas de comunicação, a gente precisa se reorganizar. E é isso que a Jamac vai trazer para a gente, é uma ideia de reorganização, mais do que é uma plataforma, é uma arquitetura, é um framework, né? É o repensar a empresa mesmo. Então, nisso daí é o que é os princípios do Data Mesh, Lu. Opa, não, desculpa, voltou um detalhezinho ali. Uma coisa muito legal desse Data Mesh é que quando a gente vai pensar, então vamos lá, agora a gente quer um Data Mesh, a gente viu que os dados estão numa qualidade legal, a gente já caminhou ali, a gente já conseguiu se reorganizar, o C-Level disse sim, vamos, uhul, todo mundo com a bandeira lá, né, batendo, vamos, Data Mesh, Data Mesh. Como é que a gente faz isso? O legal é que como a gente está domain-driven, a gente pode chegar assim, cara, vamos começar agora pegando só os artistas e a gente vai implementar aqui tudo só pensando no domínio dos artistas. O resto a gente vai deixando como está e a gente consegue trabalhar no que a gente chama de thin slice. Entende? Então, a gente consegue utilizar a governança federada de dados que vai estar ali bonitinha, essa infra de dados como plataforma self-service ali, a gente começa a implementar ela e para servir a um domínio. Quando chegar, implementou esse domínio, agora vamos pensar em outro. E nisso daí a gente consegue ir entregando valor num tempo menor do que esperar que todo o Data Mesh esteja implementado, que tudo esteja feito para agora ver se dá certo ou não, né? Imagina passar 3 anos fazendo uma coisa para depois, não era bem isso que a gente queria. Então, o Thin Slice aí ele consegue já entregar valor numa velocidade maior.
isso tudo para falar sobre os princípios de Data Mesh, que é tudo isso que a gente já trouxe aí, né? Que a Lu falou das plataformas, vamos começar pelas esquerdas aqui da vida, né? Então, o Robert falou sobre o domínio distribuído, sobre o Dominion Driven. Então, é isso, é a gente repensar a organização da empresa, empresarial, para pensar em domínios e não mais em operações. Mas sobre qual domínio a gente está falando? São os clientes, são os usuários, são os artistas, é o criativo, são as propagandas, é a monetização, é o domínio de monetização. Então, é mais nesse sentido. Dados como produto, que foi o que o Robert ali também falou, que existe a diferença entre produto de dado e dado como produto, né? Então, você produzir, os produtores de dados, que não vai ser mais a galera que só que está desenvolvendo as APIs, que não tem nada a ver com o tratamento de dados, não, já é o pessoal que está se conversando, olha, a gente vai receber esses dados aqui, mas eles precisam vir de tal forma, porque dessa forma a gente consegue processar eles melhor e a gente consegue entregar eles de uma forma mais próxima do que é um produto realmente. A infraestrutura de dados self-service é tudo que a gente falou ali, essa plataforma que ela vai estar a serviço dos engenheiros de dados e não vai estar tão longe, né, de você, às vezes, é uma confusão muito grande, né, Robert, Lu, para conseguir, às vezes cai uma máquina, aí para você conseguir descobrir por que caiu essa máquina, e tem que tem que subir uma outra máquina, e o tempo vai passando, sabe? Do tipo, e você vai botando a mão na cabeça e vai dizendo assim, meu Deus do céu, como é que eu debugo isso daqui? Às vezes, a infraestrutura está tão longe do engenheiro de dados que chega a dar um treco assim para a gente, porque a gente só está tentando encontrar qual é o erro e a gente não consegue debugar, porque a gente não tem acesso às máquinas, sabe? Então, isso também é para deixar essa conversa entre... Eu não sou exatamente a pessoa que subiu a infraestrutura, mas eu preciso ter um diálogo mais próximo com ela enquanto engenheira de dados, porque às vezes na hora de debugar eu preciso saber, eu preciso olhar logs, entende? Eu preciso entender quando é que eu rodo esse programa de novo, se parou de funcionar nas últimas 2 horas, nas últimas 3 horas, nas últimas 5 horas, entende? E a governança de dados federada é essencial para ser esse guia, né? E até uma proteção para a gente enquanto profissional, que a gente sabe que existe um pessoal que está cuidando de todas as questões jurídicas, né? De todas as questões de que nossos dados estão seguros, de que o nome de uma coluna é o mesmo, independente se é usuário, não é nome de usuário, não é nome do carinha, entende? Para não fazer que nem aquela empresa que a gente falou, que, meu Deus do céu, 12 nomes da mesma coluna, isso deixa as coisas um pouco mais complicadas para nós, engenheiros de dados, certo? Então, esses são os princípios que a Jamac vai falar no livro dela e que ela vai propor para a gente trazer uma solução mais, mais em diálogo com a nossa realidade que a gente tem hoje, né? A gente vê que o Data Mesh não é uma solução para tudo, mas também não é uma solução proposta num lugar onde não possa ser implementado, né? A gente está falando de um lugar onde já existe a computação distribuída, onde já existem os microserviços. O Data Mesh vai beber muito dessa fonte, né, dos microserviços. Então, a gente está falando, diante de todo o cenário que a gente tem enquanto desenvolvimento mesmo de software e de tecnologia, o que a gente pode fazer para melhorar, para que esse 0,5 se transforme em 25%, talvez, sabe? 30%, isso daí já ia ser um ganho, assim, uhul! Maravilhoso. É isso, gente.
ficou silêncio agora nessa imagem, né? Todo mundo ficou assim, caramba. Isso aí é para fornecer uma breve ideia, essa imagem de 2020, de quantas tecnologias existem atualmente na área de dados. Né? É uma coisa assim, impressionante. Né? Por isso traz vários desafios, principalmente para a seleção. É muito comum, hoje em dia, a gente ouvir relatos dizendo não temos profissionais de dados, não temos pessoas capacitadas para trabalhar. Nós estamos com uma vaga aberta há X meses e não aparece ninguém. Mas, não sei vocês, mas várias estratégias que eu vejo de recrutamento parece que ainda não se adaptaram a essa realidade dinâmica dos dados. A pessoa escolhe, tipo, fecha o dedo aí, escolha uma tecnologia de cada uma dessas caixinhas. Não precisam tentar ler, a ideia não é ler, só para você ficar meio impressionado com a quantidade de coisa. E você, vou escolher 4 dessas caixinhas aí e vou criar uma vaga pedindo X anos de experiência em cada uma delas. Vai aparecer alguém que contemple tudo isso? Muito difícil. Então, a gente tem aquela velha coisa do unicórnio, né, que já entra em várias outras áreas de ciência de dados e tudo mais. A gente tem que mudar a nossa mentalidade, inclusive, na seleção de profissionais. Porque o mais importante, ao meu ver, nesse mundo de dados, são pessoas que realmente estejam aptas a querer aprender sempre, a querer se desafiar sempre, a querer ver um problema e pensar em como resolver. A tecnologia é só um meio, não é o fim por si só. Hoje a tecnologia é A, amanhã vai ser B, vai ser C, mas o contexto computacional, um macro, né? Taluna está aqui, a gente conversa muito sobre isso. O conceito basicamente é o mesmo. A gente vê o Google é incrível, o Facebook é incrível, mas boa parte disso que a gente vê de incrível é baseado em papers da década de 50, da década de 60, da década de 70. Só que na época não existia hardware disponível para implementar um deep learning. Hoje nós temos, mas conceitualmente está lá de trás. O Diego falando, sendo bom de SQL, já meio caminho andado. Exatamente. Sabendo SQL já está massa, sabendo a lógica de programação. Nós estamos ainda na arquitetura de Van Neumann da computação. Então, basicamente, é a mesma coisa. Então, é a gente sair desse paradigma de querer pegar profissionais que sejam experts em uma determinada tecnologia específica. Isso, na área de dados, é muito complicado. Eu ri numa hora para fechar assim. Eu falei que ia ter parênteses, chave, colchetes. Mirley falou que quando o serviço cai, eu lembrei de uma história aqui que um amigo falou, tipo, aí ele reclamou que o serviço estava fora, né? O servidor caiu. E por que não subiu ainda? Não caiu, caiu de verdade. Alguém passou, esbarrou, o servidor estava em cima da mesa e derrubou e caiu. A gente tá vendo como recupera aqui, mas caiu mesmo. Mas é isso, pessoal, são coisas da área de dados. Pode ir lá, Lu. E aí, a gente retoma aquela pergunta inicial, né, de por que a gente faz isso tudo, né? Por que a gente está o tempo todo sempre correndo atrás de armazenar? A gente armazenava em pedras, em paredes, e já tem trabalhos, tem vários papers, vocês podem olhar depois. A Microsoft estava pesquisando muito isso, escrevendo informações no DNA, usando o DNA como storage. A Taluna disse para poder repostar um meme. A gente está o tempo todo buscando como guardar coisas. Independente se aquilo ali vai ser útil ou não. Nós somos aqueles acumuladores compulsivos. O nós, que eu digo, é a nossa sociedade, né, atual. E Mirley e Luísa, se quiserem agregar mais coisas aí, esse nosso questionário extremamente aberto, pode ficar à vontade. Se alguém também quiser dizer alguma coisa, assim, mas uma pergunta muito importante, assim, que eu vejo sendo feita é: a gente precisa, vamos pensar como uma empresa, às vezes, armazenar tudo que a gente está armazenando? Porque isso também tem um custo, né? Não é de graça, né? Quanto é que a gente está colocando ali
na nuvem, né? Porque a ideia de nuvem parece que é barato, mas não, a nuvem é muito cara, sabe? E muitas vezes a gente precisa de CPF, precisa de para que a gente precisa disso? Quais são os cálculos, quais são as análises? Porque a gente está numa onda de vamos guardar tudo porque tudo é importante, porque um dia a gente pode usar, sabe? E aí a provocação fica, é esse o lugar mesmo? Vai lá, Taluna. Pegando muito nessa linha, né, que tu falou de por que a gente precisa armazenar e o que a gente armazena e o que a gente vai fazer com isso, né, a nossa responsabilidade. Então, principalmente pessoas, né, tecnologistas, quem cuida dos dados diretamente, engenheiros de dados, cientistas de dados. Então, a gente passa, né, o que a gente vai fazer com esses dados. A gente vê tantas situações, né, que o pessoal fala de fake news, vieses, etc. Então, qual é o impacto que tem esses dados? É só armazenar? Como é que vai utilizar? Então, isso abre um campo, né, completamente assim imenso. Então, aqui a gente falou muito muito em relação a tratamento de coisas qualitativas, em relação a regras de negócio, em relação a dados muito voltados, né, mais para engenharia, mas quando parte para as análises, que quando chega as predições, que quando chega refletir o que está sendo armazenado, e que esse armazenamento reflete a realidade, que a realidade às vezes não é agradável. Então, qual é o nosso papel e responsabilidade em cima disso? Então, isso é algo que a gente deve refletir também. Maravilhoso, Taluna. Pessoal, então, acho que pela primeira vez nós não estouramos o tempo, foi quase. Aí é isso, a gente agradece a todas e tem um tempinho ainda, né? Vamos estourar esse tempo, a gente ainda está em tempo de estourar ainda, então quem quiser comentar mais, participar mais, fiquem à vontade. Estamos aqui. Como o João falou, o feedback de vocês é muito importante para o evento. Ele deixou o link do formulário para preencher, então a gente pede para vocês preencherem e darem feedback. E aí são os nossos contatos dentro da ThoughtWorks. E é isso. Lu e Mirley, querem acrescentar mais alguma coisa? Obrigada a todas, né? Gente, eu quero agradecer muitíssimo a presença de todos. Eu não vou abrir minha câmera, gente, porque eu tô um pouco doente, tá? E daí minha aparência tá, tipo, bem ruim, assim. Mas eu quero agradecer muito em nome da Semana Acadêmica. Obrigado pela disponibilidade de vocês. Eu sei que eu incomodei bastante vocês na última semana, né? Mas, Aluna, obrigado pela mão também, pelas ideias, por todo o suporte. Obrigado pela presença de todos. E é isso, gente. Espero que tenham gostado e nos vemos nos próximos dias. Obrigada a todos, boa noite. Tchau, tchau. Obrigado, obrigado. Tchau, tchau.